Rodrigo Orengo também reforçando o nosso time nesse sabadão, véspera da eleição. Bom dia, Orengo, tudo bem? Muito bom dia, Sandro, Roberta, bom dia a Bom todos, bom dia. falar com vocês. E claro que tem uma expectativa muito grande aqui, Tá com Sandro, em saudade de Brasília. eleição, Orengo? Não tem em Sabe Brasília, né, que, municipal? pois é, É, sabe, mas assim, mesmo de 2 em 2 anos a gente tem aqui o processo, né? Aliás, a gente tem neste ano e daqui a 4 anos esse processo que é realmente Brasília ficando fora da votação, Brasília e também Fernando de Noronha, né? Mas tudo está centralizado na capital federal, com o Tribunal Superior Eleitoral e também aquela expectativa dos partidos, viu, Sandro? Justamente porque os partidos estão numa disputa aí ferrenha para saber quem fica com mais prefeituras. Isso é mais prestígio, é mais força política. Há pouco vocês estavam falando isso, possibilidade de reforma ministerial, tem tudo a ver com isso. Partidos mais fortes, com mais capilaridade, tem mais, inclusive, instrumentos dentro de um governo para buscar cargos, né? É o caso do PSD que foi um fenômeno nessa eleição, partido que tem pouco mais de 10 anos e conseguiu já o título de partido com maior número de prefeituras, inclusive levando esse título do MDB, que historicamente foi o partido com maior número de prefeituras. Você pega um recorte do Ministério do Governo, né, dos ministérios, o PSD tem o mesmo número, inclusive que outros partidos, o mesmo número de ministérios, que outros partidos que têm muito menos prefeitos, muito menos capilaridade. Aí a gente vai para uma disputa, Sandro, justamente das prefeituras de grandes cidades e de capitais. O PSD, por enquanto, está levando vantagem. Ele está com 3 prefeituras, a gente pode citar aí Rio de Janeiro, justamente uma grande vitória do PSD, e vai disputar aí mais duas, Curitiba e BH. Agora, o PL surge também com uma força de grandes centros, levou 2 prefeituras no primeiro turno, Maceió e Rio Branco, mas vai disputar em 9 capitais agora no segundo turno. A gente pode citar Goiânia, Fortaleza, né? São disputas aí que o PL valoriza muito. O PL que já é a quinta maior sigla em número de prefeituras e está disputando ali esse posto com partidos do Centrão. MDB, que já tem 2 prefeituras, vai disputar mais duas, né? O União Brasil também está justamente nesse ranking aí com 2 prefeituras, vai disputar em 4. Então são partidos do centro e, no caso do PL, da direita, né, que estão aí nessa disputa acirrada para ver quem vai sair com mais prefeituras em capitais, né? Claro que probabilidade maior do PL, porque disputa em 9 capitais. Agora, a gente indo para o campo da esquerda, Sandro, a gente vê lá que o PSB tem uma prefeitura já conquistada, uma grande vitória, cachapante, lá em Recife, com João Campos, e também o PDT, que vai disputar uma cidade. E aí, claro, tem que falar partido do presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que em 2020 não fez nenhuma capital. E realmente teve uma redução muito significativa do número de prefeituras. Muito se discute sobre o desempenho, a performance do PT, que é o partido do presidente da República, por isso que há uma grande expectativa, mas o PT está disputando em 4 capitais, e claro, olhar muito atento lá para Fortaleza e também para Cuiabá, porque é uma disputa polarizada, né? Do PT com o PL, do PT, partido do presidente, com o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então são disputas ali que está todo mundo de olho aqui em Brasília, né? Mas falando do Partido dos Trabalhadores, que está ali numa discussão interna, né, sobre desempenho, que poderia ser melhor, mas o PT cresceu mais de 30% em relação a 2020. 2020 realmente é uma eleição que até hoje é analisada dentro do Partido dos Trabalhadores. O partido cresceu mais de 30% o número de prefeituras, mas a gente olhando para aquele ranking de prefeituras por partido, o PT está lá em nono lugar, né? Então é realmente uma posição ainda muito acanhada, né? O PT, historicamente, não teve muito desempenho em prefeituras, principalmente prefeituras de interior, né? Em 2020, a gente estava citando há pouco, o PT não levou nenhuma capital, 2 anos depois, levou a presidência da República. Claro que numa coalizão, numa frente, né? E é isso que se discute muito aqui na capital federal, né? Quando se fala em possibilidade de reforma ministerial, esses partidos que hoje compõem a frente
do governo, que é uma frente muito ampla, né? Basta lembrar que partidos que estão aqui com o presidente Lula em Brasília são adversários regionais, no caso de São Paulo, um grande exemplo, né? O MDB está aqui no governo federal, em São Paulo é um adversário político, assim como em outras regiões. Porto Alegre é a mesma coisa, mas pós-segundo turno, é claro que uma avaliação no âmbito federal vai ser feita e esses partidos que saírem com mais musculatura, com mais capilaridade, vão ter mais força aqui nesse embate aqui em Brasília, viu, Sandro? Mas dependendo dos resultados, Orengo, do segundo turno, o que a gente pode ter de novas costuras do PT, pensando em reforma ministerial, mirando eleições presidenciais também, já as próximas, e até pensando no resultado de São Paulo, né, dessa aliança do PT com o próprio PSOL, que parece que dentro do partido também nunca esteve tão bem resolvida. A gente sabe que nos últimos dias até a Mônica Bergamo falava sobre isso, né, sobre mensagens que correram aí nos bastidores do pessoal do PT ironizando essa aliança que pode ser revista, inclusive, né? O que a gente pode ver de novos desenhos? Dependendo do resultado, até em Fortaleza, né, Orengo? Pois é, Fortaleza é uma eleição que é fundamental, né? É realmente um campo do Partido dos Trabalhadores, né? Por isso que lá em Fortaleza o olhar muito atento, porque o PL disputa com o PT. Então há realmente uma preocupação de abrir espaço para um adversário na região, por isso que, claro que as atenções estão voltadas para lá, e a gente sempre sabe que há aquela mobilização de último momento, últimas horas, mas a eleição bastante acirrada, como estão apontando aí todos os institutos. Agora, a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores hoje tem um grande espaço dentro do governo, claro, é o partido do presidente, o partido com o maior número de ministérios, por exemplo. Agora, depois desse processo eleitoral, o que se discute aqui muito em Brasília é o seguinte, olha, esses partidos do chamado Centrão, PSD, PP, União Brasil, né, são os partidos que têm o maior número de prefeituras, eles precisam ter mais espaço no governo. E aí é natural que o campo da esquerda abra esse espaço, terá que abrir de uma forma até forçosa, né, abrir mais espaço para reforçar essa aliança. Todo mundo está de olho já em 2026. Claro que essa eleição é um preâmbulo para 2026. Mas, realmente, para o presidente conseguir fortalecer a sua base, chamada base aliada, a governabilidade, terá que abrir mais espaço para esses partidos. Faz sentido, por exemplo, o PSD, que é o partido que sai mais fortalecido dessas eleições, ter apenas 3 ministérios, o mesmo número de ministérios que o União Brasil, que justamente o PP, então isso vai ser discutido, avaliado, faz sentido dentro dessa coalizão do governo federal, o PT, que a gente vê nesse ranking de prefeituras é apenas o 9º partido, ter realmente muito mais ministérios que outros partidos do Centrão, que vão ser muito importantes para a coalizão lá em 2026, pensando já numa eleição presidencial. Então todas essas discussões irão ocorrer depois do segundo turno, mas agora é claro que os olhares estão todos atentos aí para o que vai acontecer amanhã, principalmente nessas regiões que são vistas aí como estratégicas, para os partidos aqui em Brasília. Orengo, vou te fazer a pergunta difícil que eu fiz pra Mônica. Dá pra gente apontar um grande vitorioso? Muita gente, no primeiro turno, acho que foi meio que unanimidade, o Kassab, presidente nacional do PSD, como você falou, mas como você mesmo trouxe também, a gente tem aí o PL com muita força, Valdemar Costa Neto, será até estranho a gente falar isso, mas do lado da esquerda, você citou o João Campos, por exemplo, tem o governador de São Paulo, tem algum grande nome essa eleição pra você? Não tenha dúvida, viu, Sandro? É Gilberto Kassab, né? Mesmo com os resultados que não saíram ainda do segundo turno, mas você montar um partido com um pouco mais de 10 anos de existência, né? Formar lá uma frente dentro desse partido, transitar entre direita e esquerda e conseguir o maior número de prefeituras, realmente é um desempenho impressionante. Você levar esse título de partido com maior número de prefeituras do MDB, que é um partido histórico, o velho MDB, como diria Pedro Simon, você levar esse título do MDB é realmente um fenômeno. E é interessante a gente acompanhar esse movimento, quando muito se falava de polarização, do PL com o PT, o que a gente está vendo do resultado das urnas é um pragmatismo. São partidos que circundam o poder
E aí vamos citar de novo aqui, PSD, União Brasil, PP, MDB, são partidos que qualquer governo que esteja, por exemplo, aqui em Brasília, esses partidos formarão coalizões, estarão lá dando governabilidade. Estavam com o ex-presidente Jair Bolsonaro e hoje estão com o presidente Lula. Então, esses partidos pragmáticos, né, que apostam muito nessa eleição regional, na capilaridade, nas ramificações, eles saem fortalecidos, né? A eleição está apontando isso, né? Então, mais do que essa polarização que a gente vê muito aqui no âmbito nacional, esses partidos aí mais pragmáticos e do chamado centrão vão sair aí como grandes vitoriosos dessas eleições. Falam que circulam vários memes, inclusive nos grupos aí de Brasília, né, do Kassab, né, Orengo? Tipo, falou com todo mundo, falou com Deus, falou com Kassab. É impressionante, né, o crescimento dele nos últimos anos e essa história até o MDB ficar com o PSDB, desbancar o MDB e se tornar o partido com mais prefeituras no país. Rapidinho, que a gente tá meio atrasado já, senão meu chefe Sandro Badaró que tá no estúdio me mata, Orengo, mas qual que é a grande trunfo? Trunfo de Gilberto Kassab, assim, a grande característica e que circula aí em Brasília, Orengo, traz pra gente. É a capacidade de articulação, viu, Roberta? É realmente você conseguir, né, nesse mundo aí polarizado, né, a gente vê muito essas grandes discussões nas redes sociais, né, aí colocando em nichos antagônicos, esquerda, direita, né, mas o político que tem capacidade de articulação, de diálogo com esses dois espectros, né, realmente ele tem um poder muito grande, né, basta ver, em São Paulo, o Gilberto Kassab está no palanque de um adversário, né, do campo do presidente Lula no âmbito federal, mas aqui está em Brasília, está no governo do presidente Lula, né, então é isso, eleição é pragmatismo, realmente é você conseguir formar um arco de alianças, conseguir dialogar, e do ponto de vista da política, quem tem essa capacidade, no momento que há ainda esse espaço muito polarizado, realmente tem uma força enorme, né? Então, esses partidos que estão dialogando com os dois campos, saindo com um número muito significativo de prefeituras, saem fortalecidos para as composições, já pensando lá em 2026. Sabe que você é sempre citado por Ivan Brandão aqui, né? Sempre. Nas eleições, no pré, ele fala, como diria Rodrigo Orengo, é a nossa Copa do Mundo, claro, né? Todo mundo preparado. Orengo, a última, tem um prédio bem importante aí em Brasília, normalmente chamam de Congresso Nacional, o pessoal anda aparecendo por aí? Só depois das eleições, viu, Sandro? Realmente, até as eleições, a sessão virtual, né, são aquelas discussões ali em comissões, mas só para dar um spoiler, quando acabar aí o segundo turno, domingo, sair os resultados das urnas, né, aquele foco já muda para as votações do Congresso Nacional. Só para você ter uma ideia, na terça-feira já tem votação lá de um assunto que vai dar muita discussão, e tem dado, que é a história da anistia dos condenados de 8 de janeiro. Então, terça-feira já recomeça aqui toda aquela confusão no Congresso Nacional. Quem quiser achar parlamentar hoje, dou uma dica, tá? Arena Mané Garrincha, hoje à noite tem Bruno Mars. Vão aparecer uns por lá, pode deixar. Abraço, Orengo! Beijo! Abraço, até mais!